Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre as bem-aventuranças. E nós vamos entender cada uma delas. Porque as bem-aventuranças, ela vai nos levar a desenvolver e a conquistar a nossa salvação. Ela vai nos levar a ver o Filho e crer nele. É uma passagem, acredito que bastante conhecida, mas quando eu fui meditar nela e estudar nela, nós vamos perceber, irmãos, uma sequência sobre salvação. Amém? Então, antes de nós entrarmos no texto das bem-aventuranças, eu fui pesquisar um pouquinho o que significa bem-aventurado. Existem várias traduções: feliz, felicidade, alegre, contente, mais que feliz. Então, bem-aventurado é mais que feliz. E essas bem-aventuranças, nós temos que entender que elas têm que ser pilares necessários para a nossa fé. Para quê? Para que nós venhamos obedecer, para que nós venhamos observar e para que nós possamos praticá-la. Para que no final venha nos levar a conquistar a nossa salvação. E essa bem-aventurança, ela faz parte de um sermão que o Senhor Jesus, ele estava apregoando, ele estava ministrando para os seus discípulos. E naquele momento que ele ministrava, ele estava dizendo aos discípulos uma realidade difícil de se alcançar, mas necessária para chegar no reino de Deus. E a pergunta nessa noite é: quem são os discípulos do Senhor nos dias de hoje? É aquele que toma a sua cruz e o segue. Então, irmãos, a palavra de hoje para nós é que não vai vir uma jornada fácil pela frente, mas se nós perseverarmos, nós vamos conquistar a salvação das nossas almas. Amém? Então, Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 3, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte. Assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: primeira, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos entender um pouquinho a pobreza, o pobre de espírito. Essa pobreza, irmãos, que o versículo está dizendo, é a pobreza espiritual. É quando eu reconheço que eu não sou nada diante do Senhor. É quando eu reconheço que eu dependo dele para tudo na minha vida. Já foi falado, mas vale ressaltar, essa pobreza espiritual, ela não tem nada a ver com a pobreza econômica, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Essa pobreza que ele está dizendo é a pobreza, irmãos, que nós reconhecemos que nós não somos nada. Porque tem pessoas que são muito prósperos, financeiramente falando, mas exerce essa bem-aventurança, é pobre de espírito. E já tem aquele que às vezes, economicamente falando, ele não é tão próspero, só que também não tem essa pobreza espiritual. Então nós não podemos confundir o que é ser o pobre de espírito. E você quer ver um exemplo claro de pessoas que não exercem essa bem-aventurança? Vocês já viram aquela pessoa que se acha insubstituível? Aquela pessoa que diz assim: se eu não for na igreja, ninguém vai. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não orar, ninguém ora. Irmãos, a palavra de Deus diz: se não tiver quem louva, as pedras louvarão. Então, nós temos que exercer essa bem-aventurança. Irmão, o apóstolo Paulo dizia:
miserável homem que sou, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal tenho feito. Irmãos, ser pobre de espírito, resumindo, é reconhecer o nosso estágio de miséria. É reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Então a primeira bem-aventurança é nós reconhecermos que nós não somos nada, que nós dependemos dele para tudo. Quer um exemplo claro que a palavra de Deus diz de ser pobre de espírito? Lucas capítulo 18, do verso 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, o chorar, ele é algo que ele vem logo depois da necessidade de ser o quê? Pobre de espírito. É quando eu reconheço que eu sou o quê? Pobre de espírito e que eu dependo do Senhor. Aí logo depois dessa bem-aventurança vem o quê? O chorar. E irmãos, não podemos confundir. Esse chorar descrito no versículo é um choro de arrependimento. Ele é um choro, irmãos, que eu reconheço o meu pecado diante de Deus. Não é aquele choro que eu estou passando uma dificuldade econômica, com muito respeito, mas não é aquele choro da perca de um ente querido, de uma doença que eu fui diagnosticado, da perca de um casamento. Não é esse choro. Esse choro que a palavra de Deus nos ensina, ele é um choro de arrependimento. Por quê? Porque eu só vou chorar. Olha para vocês verem como uma coisa liga a outra. A palavra de Deus é perfeita. Eu só vou chorar de arrependimento se eu reconhecer a minha miséria. Se eu reconhecer que eu não sou nada. Porque senão, irmãos, eu não vou chorar. Eu vou rir. E tem um versículo que fala: ai de vós que ri, porque já tem a vossa consolação. E aqui está falando que os que choram serão consolados. E a pergunta é: quem é o nosso consolador? Quando o Senhor Jesus ele foi subir, ele disse que não nos deixaria só, mas deixaria um consolador. Que é o quê? Que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele veio convencer você do quê? Do nosso pecado, da nossa miséria, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que Deus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Por isso, vamos chorar sim na presença do Senhor. Vamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e chorar sim de arrependimento. Porque lá em Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A promessa para aqueles que choram é que eles serão consolados, irmãos. Amém? Outra bem-aventurança: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos,
muitas vezes nós interpretamos de uma forma equivocada esse manso. Por quê? Porque esse manso que a palavra diz, não é manso a pessoa que fala baixinho, a pessoa que o que é falado para ela não rebate, não discute, recebe tudo de bom grado. Não, esse manso é manso para com a palavra de Deus, é manso para aquilo que se refere às escrituras sagradas. Eu não estou dizendo que nós temos que gritar, que nós temos que desrespeitar o nosso próximo. Não, isso é respeito. Nós temos sim que respeitar, falar baixo. Mas essa mansidão aqui, irmãos, ele é um manso para com Deus. Porque se eu interpretar essa mansidão de uma maneira errada, eu vou cair no erro de achar que eu posso questionar o que a palavra de Deus está dizendo. Ah, não é bem assim. Não funciona desse jeito. Aí eu nunca vou reconhecer o meu estágio de miséria. Eu nunca vou chorar de arrependimento. Por quê, irmãos? Porque eu vou achar que não é do jeito que a palavra de Deus diz. Não, nós temos que exercer essa bem-aventurança. Eu tenho que ser manso para com Deus. Tanta gente sendo manso com todo mundo, mas não é manso para com Deus. Poxa, às vezes a gente, ouve uma palavra, sai murmurando, sai xingando. Ah, não é bem assim, não é dessa maneira. Estou sendo manso para com Deus? Não. E às vezes falam algo e eu sou manso para aquele algo que a gente vê que Deus não se faz presente. Não podemos, irmãos, ser manso para aquilo que nos afasta do Senhor. Nós temos que nos impor. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Olha a sequência. Eu só vou reconhecer a palavra do Senhor se eu for manso. E para que isso venha acontecer, eu tenho que reconhecer o meu estágio de miséria. E isso vai me levar a chorar de arrependimento. Em Mateus 16, 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Ah, mas se eu for manso, eu vou perder a minha vida. Você quer ganhar a tua vida? Perde para esse mundo. Porque muito mais tem Deus para nos dar, irmãos. Amém? Outra bem-aventurança. Essa Deus falou muito ao meu coração. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, quando nós estamos novos na fé, nós precisamos o quê? Ser alimentados. E esse alimento que fala aqui é a palavra de Deus. E essa fome e essa sede de justiça, o que seria? Irmãos, não vamos achar que essa justiça que Deus está falando aqui é usar uma balança em cada mão, que nós já aprendemos quem tem balança na mão, e sair julgando, condenando todo mundo, falando, não é essa justiça, não é ser justiceiro da maneira que você acha que é, não. Essa justiça que Deus está falando é aquela que se encontra lá em Isaías 59. Ninguém há que clame pela justiça. Como assim? Tá vendo todo mundo fazer errado. Tá vendo tudo profanado. Mas não entra no teu quarto, não dobra o teu joelho, não clama por justiça. Aceita tudo que está acontecendo por aí. Segundo, e continua, e ninguém que compareça em juízo pela verdade. O que é esse comparecer em juízo pela verdade? Vai ter com o teu irmão e fala com ele. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, quando essa fome, essa sede de justiça é pela palavra, é pelo conhecimento, é pelo ensinamento. Às vezes estamos vendo um irmão, as pessoas do nosso lado, fazendo tudo errado, padecendo. Ao invés de eu ir lá ter com ele,
Ao invés de eu entrar em juízo pela verdade, eu me calo. Então, um ditado que diz que quem cala, consente. Quer dizer, eu fico quieta. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a verdade, ela vai conflitar. A verdade, irmão, ela dói. Só que a própria palavra de Deus diz que tem que haver dissensão. Então, quando eu vou ter com meu irmão, o que vai haver vai ser a dissensão. Mas por que tem que haver a dissensão? Para que a verdade prevaleça. Para que a verdade apareça. Aí estou sendo manso para todo mundo. Mas eu não vou lá guerrear contra esses espíritos. Tá tudo errado, irmãos. Mas eu não vou lá, quando se achega até a mim, como nós lemos, não vou sair daí julgando, atirando. Mas tive uma oportunidade, eu me calo. Quantos de nós, irmãos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, nós temos costume de falar de tudo. A gente conversa de moda, cabelo, futebol, política, quem ganhou, previsão do tempo. Mas se Deus prepara às vezes uma mesa que nós podemos falar dele, eu me calo. Eu estou tendo fome e sede de justiça? Não, eu estou sendo manso. Ah, mas é a minha família, o que eles vão achar? Não me importa o que eles vão me achar. Não importa o que eles vão pensar. A dissensão, ela vai vir. Para quê? Para que a verdade apareça. Sabe, às vezes nós não contemplamos o milagre na nossa vida, porque muitas vezes nós nos calamos. Quer ver um exemplo que já foi apregoado aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram até o rei. O rei mandou chamar. Houve o quê? Naquele momento que o rei mandou eles se curvar diante da estátua e eles não quiseram se curvar, houve uma dissensão. Eles falaram, não, eu não vou me curvar. Com a postura dele, eles foram parar dentro da fornalha. Mas o milagre aconteceu, porque o quarto homem apareceu dentro da fornalha. Quer dizer, houve, irmãos, o livramento. Às vezes eu estou passando uma situação, seja em qualquer área, eu não estou vendo o livramento na minha vida, eu não estou contemplando o milagre. Eu estou tendo fome e sede de justiça? Eu estou entrando em juízo pela verdade? Estou entrando no meu quarto, dobrando o meu joelho no oculto e falando, Senhor? Irmãos, eu aprendi algo. É difícil, porque muitas vezes é os da nossa própria casa que nós temos que ter essa dissensão. Mas eu, irmãos, eu aprendi algo. Todas as vezes que Deus fala para mim, vai lá e fala, eu vou lá e falo. Se a pessoa vai gostar ou não, não me importo. Só que também não me alegro, porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar quando um pecador se arrepende. Então a palavra, quando vem a dissensão, a palavra ela é dita. Se a pessoa aceitar, glória a Deus. Se não aceitar, a Bíblia manda nós sairmos do caminho, nós sairmos do meio, irmãos. Então é quando eu exerço essa bem-aventurança, eu estou mostrando para o Senhor que eu estou tendo o quê? Fome, sede de justiça. E aí nós vamos ser o quê? Fartos, irmãos. Amém? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí, por que Jesus ele coloca a misericórdia bem nessa sequência aqui, ó? Porque uma vez que há dissensão, a pessoa ela vai precisar do quê? De misericórdia. Por quê? Porque a partir do momento que a dissensão veio, vem à tona a verdade. A gente vem o quê? A gente estava nas trevas, aí a gente começa a vir para onde? Para a luz. Então, a hora que a verdade vem, nós vamos precisar do quê? Misericórdia. Por isso que Jesus dizia, misericórdia quero, misericórdia quero. Irmãos, todos nós fomos alcançados e só estamos aqui pela infinita misericórdia do nosso Senhor Jesus. Tem uma parábola em Mateus 18, do 23 ao 35. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido
que fala que é a parábola do credor incompassivo. Ela começa assim, ó: por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os teus servos. Irmão, cada um de nós aqui somos servos. E quando nós olhamos essa parábola, ela vai dizer que o rei chamou um servo para prestar conta. E esse servo, ele devia 10.000 talentos para o rei. E o rei falou: quero receber. E ele disse: tem compaixão, tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar. O que o rei disse? Está perdoada a tua dívida. Você não deve mais nada. Só que a Bíblia vai dizer que ele saindo, ele acabou de receber o perdão, a misericórdia. Ele saindo, ele encontrou o seu conservo. E a Bíblia diz que o seu conservo devia a ele 100 denários. E ele falou: ó, me paga. Aí o conservo falou assim: mas eu não tenho como te pagar, me dá mais um prazo. Ele falou não. Ele pegou, irmãos, e lançou o conservo dele na prisão. E aqueles que estavam à volta viu, foi lá, contou para o rei mandou chamar ele e falou: ó, porque você não agiu de misericórdia para com o seu conservo, eu não perdoo mais a tua dívida. E a Bíblia diz que ele lançou esse servo na prisão. E ele termina a parábola ensinando que assim fará o Senhor Deus conosco, se não perdoarmos a quem nos ofendeu. Irmãos, logo nós somos o servo devedor. Porque foi por um preço, foi por uma dívida impagável que o Senhor Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Quer dizer, tivemos ou não tivemos misericórdia? Às vezes a gente olha só o cenário de hoje, mas nós só estamos aqui pela misericórdia dele. Porque Romanos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Irmão, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. O apóstolo Paulo também diz lá em Efésio que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós não temos glória nenhuma, irmãos. Nós precisamos do nosso Senhor, nós precisamos da misericórdia dele a cada manhã. Amém? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, por que um coração limpo? Um coração limpo é aquele coração que é o quê? Ele é santificado ao Senhor. E por que logo o coração? Porque lá em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, para alcançar a salvação das nossas almas, nós temos que ter um coração limpo, um coração puro diante do Senhor, porque é dentro do nosso coração que nós guardamos tudo o que acontece. Nós pensamos, os sentimentos, fica tudo aqui, ó, no nosso interior. Porque tem um versículo que diz: aquilo que sai da nossa boca é porque está cheio o coração. Então cuidado com aquilo que tem saído da nossa boca. Cuidado com aquilo que nós temos guardado dentro do nosso coração. Jesus disse para os seus discípulos: porque sobe aos vossos corações tais pensamentos. Irmãos, o coração está ligado com a mente. Se a iniquidade entrar, meu coração vai se tornar sujo. E aí, irmãos, eu nunca vou ver ao Senhor. Porque só verão Deus quem tiver um coração limpo. Amém? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais uma bem-aventurança, irmãos, que nós temos que tomar cuidado para não confundir. Esse pacificador, ele não está se referindo àquela pessoa pacífica, calma. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, quando a espada ela vem com um único propósito. Ela vem cortar, ela vem dividir.
Quando ela bate, ela separa o certo do errado. Aquele que serve daquele que não serve. O sim do não. Então tá, veio a dissensão, veio a espada, puf, separou. E aí? Legal. E agora? O que eu faço? Eu tenho que ir aonde está a verdade. Eu tenho que seguir, não placa, não homens. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. E se eu estou seguindo a palavra de Deus, aquele que vem comigo, tem paz comigo. Aquele que não vem comigo, não tem paz comigo, irmãos. Porque que sociedade, que comunhão tem a luz com as trevas? Não existe essa comunhão. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para nós não entrarmos num jugo desigual com os infiéis. Essa paz que o Senhor Jesus está se referindo é mediante a palavra dele. Não adianta nada eu vim na igreja e falar, eu tenho paz com o pastor, eu tenho paz com o grupo de louvor, eu tenho paz com a congregação. Mas se aquela congregação, se aquele pastor, ele não tem paz com Jesus, ele não está obedecendo a palavra, se Jesus não se faz presente, que paz existe ali, irmãos? Não existe paz. Jesus disse, a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. A paz é Ele, a paz é na palavra dEle. Eu tenho que ter paz aonde Ele está, onde o verbo de Deus se faz presente. É essa paz, irmãos, que nós temos que ter. Só que, para eu ter paz, muitas vezes eu vou desagradar. É difícil. Principalmente, eu digo assim, um testemunho meu, final de ano está aí. E aí? A minha família se reúne. Eu tive até uma dissensão, porque me falaram que se eu não me fazer presente no final de ano na casa da minha família, eu não estou dando bom testemunho. Aí eu lhe pergunto, mas que bom testemunho que eu vou dar me fazendo presente num lugar que Jesus não se faz presente? A minha resposta foi simples. Se eu for, quando eu pisar lá, Jesus está do lado de fora. E segundo, eu posso desagradar todos vocês, mas o único que eu não vou desagradar é o meu Deus. Mas, irmã, então o que eu faço? Quem sou eu para dizer vai, não vai, fica ou não fica? O conselho que eu te dou é, aonde te convidaram, faz uma pergunta. Jesus estará presente? Vai, então eu vou. Jesus não vai estar presente? Não vai, irmãos. Ah, mas eu vou ficar dentro da minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, ou eu sozinha? O Senhor Jesus está com você. Irmãos, desagrada todo mundo, mas não desagrada a Ele, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus é pior que o incrédulo. Ela não manda você estar no meio dos seus. Ela não manda. Ela manda nós orarmos pelo nosso. Ah, mas é a minha família. Ora, põe o joelho no chão, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai te honrar, vai alcançar a tua família pela tua fidelidade. Mas eles têm que vir para o teu meio, não você ir para o meio deles. Isso, irmãos, é ter paz. Isso é o pacificador que a palavra de Deus diz. Porque se eu não exercer essa bem-aventurança, eu não vou alcançar a salvação das minhas almas. Mas se prepara, porque toda vez que nós nos posicionamos diante da palavra dele, as perseguições vêm. Os levantes vêm, vão nos arrebentar, vão nos crucificar, vão nos condenar, vão nos chamar de Judas, traidor, e muitas vezes os da própria casa. Mas não se preocupa, porque olha a última bem-aventurança, Mateus 5, 10, 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Então, quando nós sofremos
quando nós formos perseguidos pelo amor dele, irmãos, não se preocupa, porque ele está na nossa frente. E tem uma promessa para nós, porque ele diz em Marcos 10:30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ele promete aqui, nessa terra, e a vida eterna. Mas já nos alertou, irmãos, com perseguição. É fácil? Não é. Por isso que Jesus começou a dizer lá no começo, que não viria uma tarefa fácil pela frente. Mas nós temos que perseverar até o fim. Irmãos, e eu faço uma comparação das bênçãos, das bem-aventuranças, com os ais de Deus. Olha para você ver como Jesus, ele inverte tudo que o mundo aí fora diz. Jesus disse que os pobres, que os que têm fome, que os que choram, que os que serão perseguidos, serão abençoados, serão mais que felizes. Mas olha o que ele diz para os ricos, para os que têm fartura, para os que riem e para os que têm bom nome. Lucas capítulo 6, 24, 25 e 26. Mas ai de vós ricos, porque já tem a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que rides, porque vos lamentarão e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais, os falsos profetas. Irmãos, essa palavra, ela nos faz enxergar a nossa salvação. Ela é uma sequência na nossa vida espiritual. E se a gente começar a praticar, ela vai influenciar do lado de fora. E tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor Jesus não vai deixar a gente faltar. Mas, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Porque quando eu estava meditando, estudando, eu vi que muitas vezes, eu falo por mim, eu não tenho conseguido praticar todas essas bem-aventuranças. Porque é fácil? Não é. Não é fácil, irmãos. Às vezes, vocês acham que, né, a gente é ser humano, você não quer estar lá. Ah, é meu pai, é minha mãe, é minha avó. Né? Vem o sentimentalismo, ela já tem tantos anos, o ano que vem ela não vai estar aqui. Você acha que às vezes o nosso desejo é de estar lá? Sim, a carne, você quer estar lá. Então, quando eu olhei para a palavra de Deus, eu falei, Senhor, misericórdia, me ajuda a desenvolver essas bem-aventuranças, me dá força para desenvolver, porque se falar para vocês, para nós que é fácil, não é. Irmãos, não é fácil servir o Senhor, o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor verdadeira e genuína, não essas que pregam aí. Porque as que pregam aí, eles estão trazendo o mundo para dentro das igrejas, das congregações. Não, para você é fazer isso, que é ser amigo de Deus, é ser inimigo do mundo. Ah, mas quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? É aquele que faz a vontade do Pai, irmãos. É aquele que faz. Então, irmãos, vamos meditar, vamos sair daqui nessa noite, porque ela vem na sequência de um obreiro aprovado. Ela vem numa sequência que, se a gente estudar, é a sequência do tabernáculo do Senhor. Porque ser pobre de espírito e chorar diante de Deus é ir no átrio prestar o culto. E ser manso é a gente começar a migrar do átrio para o lugar santo. E ali no lugar santo eu começo a desenvolver todas as outras bem-aventuranças. Então, irmãos, nos esforcemos para que conseguimos praticar e sermos mais que felizes naquele grande dia, quando a gente fechar os nossos olhos, que nós possamos ter um encontro com o Pai. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que sequência perfeita de salvação, né? Então, olha só o processo de salvação de uma alma.
Primeiro a gente tem que reconhecer a nossa pobreza, a nossa miséria de espírito. Sou nada, não conheço nada. Aí eu choro de arrependimento. Porque a pessoa que chora de arrependimento, se ela achar que ela sabe tudo, você acha que ela vai chorar? Se ela achar que ela é conhecedor de tudo, você acha que ela vai chorar? Para ela está tudo certo? Mas quando a gente reconhece que nós estamos fazendo errado, aí a gente chora. Chorar para mim não, pastor, não. Chorar aos pés do Senhor. Chorar de arrependimento. Aí eu reconheço minha miséria, minha pobreza espiritual, eu choro diante dele. Aí o meu coração se quebranta, eu me torno manso para receber as boas novas. Eu não contesto aquilo que Deus fala. Eu procuro obedecer e pôr em prática, por mais que doa, por mais que seja difícil. Aí eu começo a receber a boa semente. Quando você começa a receber a boa semente e você começa a entender, você percebeu que a gente começa a ter dentro de nós fome e sede de justiça? A gente tem vontade de falar para as pessoas, mas está tudo errado, vem aqui que eu vou te mostrar como funciona. A gente quer ir combater o bom combate. Para isso nós precisamos estar armados, ter as armaduras de Cristo. Então aí a gente começa a ter fome e sede de justiça. E perfeita colocação, quando a gente começa a ter fome e sede de justiça, é onde vai gerar dissensão, porque a verdade entra, que é a palavra de Deus. E quando a verdade entra, que tem a dissensão, o que prevalece é a verdade. Aí, irmãos, nós temos que ter misericórdia com as pessoas que não conhecem a verdade. Porque um dia nós estávamos na mesma posição delas. Na mesma posição. Aí quando nós exercemos a misericórdia, nós podemos dizer que nós já estamos com o nosso coração limpo, puro. Porque eu reconheci minha pobreza, eu chorei de arrependimento, eu me tornei manso diante das boas novas, que é a palavra. Aí eu tive fome de justiça, eu agi de misericórdia. Olha cada qualidade das bem-aventuranças. Isso significa que o meu coração está limpo diante de Deus. E a gente, quando tem um coração limpo e puro diante de Deus, aí nós vamos sentir aquela paz, como ela falou. A paz que eu vos dou, o mundo não vou lá. Ainda que você olhe aí fora, às vezes as pessoas questionam, pessoas que não conhecem a verdade, prospera e tem tudo, mas não tem a paz que Ele dá. Tem gente que tem uma cama de 2 metros de comprimento, roda para todo lado e não dorme, porque não tem paz. Amém, irmãos? E as últimas 2 bem-aventuranças, que são as perseguições. Ela citou no início da pregação, quem são os discípulos de hoje? Somos nós que estamos aqui. Você viu algum discípulo que não foi perseguido? Rabaricanta, sabaricanta. Vocês viram algum que não foi perseguido? Você está achando que vai ser diferente com a gente? Então eu deixo uma palavra aqui para os irmãos. Se vocês estiverem sendo perseguidos, dobre o joelho e glorifique a Deus, porque está escrito. Agora, se você não está sendo perseguido, tem coisa errada. Tem coisa errada. Você está concordando com tudo que está lá fora, você está de acordo com tudo que está lá, e olha se não estiver procedendo próximo do que está lá. Não estou aqui para julgar ninguém, não. A Bíblia diz que as próprias palavras julgam. Amém, irmãos? Mas se você não está sendo perseguido por causa da justiça e da verdade dele, tem coisa errada, amém? Ei, irmãos, essa palavrinha ai, a gente fala ela quando? Quando que você pronuncia ai? É numa situação boa? Não, é numa situação desfavorável. Seja ela uma dor física, ou seja ela uma dor espiritual, você fala, ai meu Deus, e agora? Ai de vós ricos. Tem pessoas que fazem do dinheiro dele o Deus Consolador. E como foi apregoado, é necessário que ele vá, mas ele deixaria um Consolador. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que rides, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos. Quantas vezes, irmãos, nós falamos bem de pessoas que eram falsos profetas? Quantas vezes nós levamos o nome de pessoas em vão? Glorificamos os homens. Eu falo por mim, quantas vezes? Mas quando a gente se posiciona, Ele tira da nossa vida os ai. E Ele traz para nós as bem. Ai é momento de choro. Bem-aventurança é momento de alegria, de riso. Amém, irmãos? Vamos ser bem-aventurados diante da palavra de Deus. Amém?